sinto muito honrada por Deus, por poder hoje trazer algo da parte dele ao coração de pessoas que são tão amadas pelo Senhor, a pessoas que são tão especiais, né? Eu quero agradecer o bispo que me fez o convite e agradecer a confiança. Eu quero dizer a você que eu espero que você receba a palavra de Deus nessa manhã com muita alegria, com muito entusiasmo no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos exorta, ela nos alegra, ela nos mostra o caminho, e seja qual for a maneira que a palavra de Deus estiver trabalhando em nós, o resultado é sempre muito bom. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma boa palavra para você nessa manhã. Uma palavra que vai fazer você sair daqui mais feliz do que você chegou, amém? E por falar em felicidade, em estar feliz, um psicólogo norte-americano, o nome dele é Martin Seligman. Ele é considerado o pai da psicologia positiva. Ele fez um estudo sobre a felicidade, né? Ele considerou alguns aspectos da felicidade. E aí, ele foi convidado para uma entrevista e perguntaram a ele se a felicidade, se ela está ligada à posição, à idade, se homem ou mulher, um é mais feliz que o outro, né? Se a pessoa que é mais instruída, se ela tem mais chance de ser feliz do que uma menos instruída. E ele disse que não, que dinheiro faz a pessoa se sentir mais confortável, mas mais feliz não. E que os jovens, ao contrário do que se pensava até a década de 60, os jovens não são mais felizes que os mais idosos. Que os idosos têm a mesma chance de ser felizes que os mais jovens. E homens e mulheres, também não existe essa relação de felicidade por ser homem ou por ser mulher. Que as mulheres são mais propensas, até por questões hormonais, a ter mais depressão, mas que elas também são mais intensas em suas alegrias. Que então dava para afirmar isso. E nem por questão de instrução. E fizeram uma outra pergunta. Se a fé religiosa tinha alguma influência sobre o grau de felicidade do homem. E ele disse que a fé religiosa está diretamente ligada à felicidade. Que a fé religiosa, ela dá esperança no futuro, afugenta o medo e aumenta a felicidade. É uma boa pesquisa, né? É interessante, é verdadeira. Mas nós que conhecemos o Senhor, sabemos disso há muito tempo, não é verdade? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que nós esperamos. E ele é prova daquilo que nós não conseguimos ainda ver. Então, se por um lado a fé aumenta a felicidade porque traz esperança, né? A fé tem a ver com o presente, a esperança tem a ver com o futuro. Nós temos fé hoje para esperarmos que aconteça algo no futuro. Se por um lado a fé gera isso em nós, e o diabo sabe que a fé nos traz felicidade, o objetivo dele é trabalhar para diminuir a nossa fé. Porque diminuindo a nossa fé, ele diminui a nossa esperança, aumenta o nosso medo. E é isso que a gente tem visto nesses dias. O medo. O medo tomando conta das pessoas. As pessoas, por medo, têm suicidado. Por medo do futuro,
Por medo, medo. O medo tem tomado conta. E essa é uma estratégia do inimigo, né? Aumentar o medo, criar o pânico, fazer acordar suando, frio, desesperado, com medo. Essa é a tática do inimigo. E ele usa, a tática dele é da seguinte forma: ele planta ou tenta plantar o medo dentro de nós, de maneira, às vezes, muito sutil, a gente nem percebe, às vezes, que é o inimigo quem está plantando o medo. E nós cometemos alguns erros, ou cometemos alguns pecados, né? E depois que a gente foi convencido a errar, né? E às vezes a gente nem percebe que é coisa do inimigo, e a gente fica convencido a errar. Eu falo que a gente não percebe, às vezes, por quê? Por exemplo, às vezes o inimigo coloca na mente da gente que a gente merece alguma coisa. Não, você trabalhou o mês inteiro, você merece comprar isso, adquirir aquilo, você merece. E aí, muitas vezes você não tem condição de comprar aquilo naquele momento, ainda não é a hora, e você começa a entender que você merece aquilo, vai lá, compra, não tem condição de honrar com seu compromisso futuro, e você adquire algo. Você foi convencido de que você merecia. E aí você não imagina que é o diabo que está falando para você. Ele não vai falar para mim que eu mereço. Se estiver na hora errada, você não está merecendo. Você está fazendo um desfavor a você mesmo, antecipando o que Deus ainda não está entregando nas suas mãos, né? E aí, você vai lá e comete o erro. Compra o que você não tem condição de honrar. E aí depois, vira uma confusão na sua mente. Uma confusão tão grande na sua mente, você começa a se arrepender, porque existe uma diferença entre o que você sabia que era certo e o que você fez. E essa diferença, em psicologia, eles chamam de dissonância cognitiva, que é a diferença entre o que você acredita ser certo e o que você de fato faz. É o seu comportamento. E essa diferença, para diminuir, o que você faz? Você começa a justificar. Você tenta legitimar o seu erro. E aí, aquele medo que anteriormente foi lançado na sua mente, no seu coração, é a base da desculpa para você ter errado. Muitas vezes é o medo. O próprio medo que o inimigo lançou fez uma confusão na sua mente. Depois, ele tenta legitimar o seu erro, te induzir a legitimar o seu erro com base no medo. E na Bíblia existem várias histórias de pessoas que erraram, perceberam que estavam erradas e tentaram justificar o erro com base no medo. E a primeira delas, quero ler com você, está em Gênesis, no capítulo 20. Diz o seguinte: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu o tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. E agora rogará a ti para que vivas, porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Abraão, ele tinha um pouco de medo, de receio,
quando ele tinha que ter uma relação política com os outros reinos, porque os outros reinos eram pagãos. Para completar, Sara era uma mulher muito bonita e ele temia que eles o matassem para tomar Sara para eles. Então, ele resolveu dizer que eles eram irmãos, eles tinham combinado que eles eram irmãos. Então, depois que o Senhor aparece em sonho para Abimeleque e manda ele devolver a mulher a Abraão, ele conta para os servos dele, chama também Abraão e fala: Abraão, por que você fez isso? Eu nem sabia que ela era sua mulher, mas por que você fez isso? E aí, Abraão responde para ele que ele sabia que os povos daquele reino não temiam ao Senhor e que por medo de ser morto, ele mentiu. Então ele tentou legitimar o erro dele com base no medo, né? Sara e Abraão, eles eram meio irmãos. Eles eram irmãos por parte de pai. Na pátria de Abraão, isso era permitido. Mas onde eles estavam, não era. E o rei Abimeleque, né, que não era bobo nem nada, não queria morrer, porque Deus falou para ele: se você ficar com essa mulher, você vai morrer. Você e tudo que é seu. E ele devolveu a mulher, né? Inclusive, não só devolveu a mulher, como também deu a Abraão gado e servos e servas. E, no final, tudo terminou bem, né? No caso de Abraão. Mas o fato é que Abraão, o pai da fé, nesse momento, ele cometeu um erro. Ele foi induzido a errar, viu que estava errado e tentou legitimar o erro com base no medo, né? Outra palavra que prova também o que o inimigo tenta fazer com a gente, né, agindo dessa maneira, está em 1 Samuel, no capítulo 15, que diz o seguinte: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vos usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Samuel, ele era mentoreado por Saul, né? Deus o havia colocado rei em Israel. E os amalequitas, segundo alguns estudiosos,
são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Eles já haviam guerreado antes, ambos já haviam ganhado, ambos já haviam perdido. Mas a iniquidade dos amalequitas estava extrema. Chegou no nível que não tinha mais condição. A iniquidade dos amalequitas. Então, Deus manda Samuel ir até Saul, juntar os seus homens e se dirigir até a cidade dos amalequitas e destruir tudo. Tudo. Era para destruir tudo. Todos os amalequitas. Então, os queneus estavam lá e Saul pediu que eles saíssem de lá, porque não era para destruí-los, né? Era para destruir os amalequitas. E Saul obedece à ordem e vai até a cidade dos amalequitas e destrói os amalequitas. Porém, o rei Agag, ele preserva a vida dele. E preserva também os melhores animais. E o Senhor não se agradou da atitude dele. Ele fez talvez a parte mais complicada. Ele reuniu o exército dele, foi até os amalequitas. Ele tinha condição de destruir tudo. Ele tinha todas as condições para destruir tudo. O Senhor queria banir, exterminar os amalequitas. Essa era a ordem. Mas Saul cumpriu apenas em parte. E Deus falou a Samuel que ele fosse até Saul e dissesse a ele que o Senhor não se agradou da atitude dele e que Deus ia tirar o reino dele. E Samuel foi à procura de Saul. E quando ele encontra Saul já vem logo falando: eu fiz tudo o que o Senhor disse para fazer. Ele afirmou que ele tinha feito tudo o que o Senhor tinha mandado ele fazer. Ele não entendeu ou se fez de desentendido do que o Senhor havia ordenado. E aí Samuel pergunta para ele: mas eu estou ouvindo um barulho de um gado, de uns animais. E Saul responde para ele: a gente trouxe mesmo Agag, o rei, e trouxe também os animais, os bons, porque o exército me pediu para trazer, para ofertar ao teu Deus. Aí ele nem fala ao nosso Deus, ao meu Deus, ele fala ao seu Deus, né? Eu trouxe, não foi para mim não, eu trouxe foi por causa do seu Deus. O povo pediu, e aí eu autorizei para ofertar o sacrifício ao seu Deus. E Samuel pergunta para Saul: e desde quando que Deus tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? Deus não está interessado no sacrifício que Ele não te mandou fazer. Deus não está interessado no nosso esforço sobre-humano, andar não sei quantos quilômetros, desgastando o nosso corpo ajoelhado, fazer um compromisso que não dá para você. Deus não está interessado no sacrifício. Deus tem interesse na sua obediência. Se para você obediência é um sacrifício, então sacrifique-se em obediência. Mas não faça sacrifícios desnecessários. Deus não vai receber o seu sacrifício. Não interessa para Deus. A gente tem, essa mania às vezes. Deus está te ordenando que faça algo. Você entende que não. Que você tem um plano melhor.
que o nosso plano é melhor do que o plano do Senhor. Que nós sabemos mais, né? A gente é mais inteligente, a gente é mais esperto do que Deus. A gente sabe o que é melhor. A gente quer sacrificar. Enquanto que Deus deseja que nós apenas obedeçamos. Simplesmente obedeçamos. Às vezes a gente imagina que Deus quer... Não, mas Deus quer que eu vá lá para a China, lá para o Afeganistão. Deus quer... Talvez Deus queira. Talvez Deus queira. Mas, muitas vezes, Deus ordena que a gente dê uma palavra para alguém que está do nosso lado, que trabalha com a gente, alguém da nossa família. E a gente nega. A gente desobedece. O que a gente acha que a gente tem que fazer é o sacrifício. De ir lá para longe, porque lá seria um sacrifício. A obediência é o que Deus deseja de nós, né? E aí, quando Samuel pergunta para Saul, por acaso Deus tem mais interesse no sacrifício do que na obediência? Aí Saul responde para ele, eu errei. Ele reconhece que ele errou. Mas sabe o que ele faz em seguida? Ele tenta legitimar o erro dele. Mais uma vez, porque ele já tinha falado. Ele já tinha tentado. E ele fala, eu autorizei trazer os animais porque eu tive medo. Eu tive medo. Eu tive medo deles me matarem. Uma justificativa eu acho um tanto contraditória, né? Porque ele era o rei, o tio dele era o comandante do exército. O povo pediu ele para levar. Ninguém falou, se você não deixar, ninguém ameaçou. Mas ele se desculpa pelo medo. Ele fala, eu tive medo e por isso eu errei. Uma segunda história bíblica que deixa claro o agir de Satanás. Implanta um medo, te deixa confuso, porque você faz algo que você sabe que não deveria ter feito, que não é a conduta adequada. Você tenta se justificar e você usa o medo. A terceira história é a parábola dos talentos. Ela está registrada no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14. E a parábola é a seguinte. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade. Ele deu a cada um, segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste,
e que ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com juros. Você pode perceber aqui que o Senhor não deu desproporcionalmente. Para quem tinha pouco talento, né, ele sabia quem podia cuidar de muito, quem ia conseguir cuidar de pouco, né? E ele deu para cada um, segundo o que eles tinham condição de cuidar. Deus também nos dá de acordo com a nossa capacidade. Deus não vai pedir para nós, que às vezes estamos começando a caminhar na fé, que estamos começando a conhecer a palavra, para fazer algo assim, né? Que a gente ainda não está preparado para fazer. Deus não pede isso de nós. Deus não fica te cobrando coisa que você não está capacitado para fazer. E se Ele te chamar para fazer algo, Ele vai te capacitar, né? Ele chama, capacita. Mas Ele não te cobra por coisas que você ainda não está preparado para fazer. O nosso Deus, Ele é justo. Ele sabe. E Ele deu para um 5 talentos, para outro 2, para outro 1. O Senhor. Aqui é uma parábola, né? É só uma comparação. E aquele amo voltou, e na hora de prestar contas, o que tinha 5, o que tinha 2, multiplicou. E o que tinha 1, não fez nada com o que o Senhor havia dado a ele. Quando Deus fala aqui, servo bom e fiel. Sabe o que é o bom aqui? É um bom caráter. E fiel em cumprir a ordem do Senhor. Deus tem procurado nesses dias homens e mulheres bons e fiéis, que tenham caráter e que sejam fiéis ao Senhor, que não se desculpem baseando-se nos seus medos para não fazer aquilo que o Senhor ordenou. O Senhor deseja de nós obediência. O Senhor deseja que nós sejamos fiéis a Ele. Fiel naquilo que Ele nos pediu para fazer. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer o que Deus te pediu para fazer. Não precisa ter medo. Não se esconda atrás dos seus medos para errar, para não fazer a obra do Senhor. Quando o bispo me mandou uma mensagem, ele escreveu: gostaria de saber se você pode ministrar a palavra no domingo de manhã. A hora que eu li a mensagem, sem pensar, eu respondi: sim, com certeza. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor usou alguém para me fazer enxergar que eu não sou uma medrosa, que eu sou uma corajosa, que eu tenho coragem no Senhor, que eu tenho coragem para fazer aquilo que o Senhor me ordenar a fazer, né? Eu não sei quantos assistiram o culto dos jovens ontem, mas quem esteve aqui ou que tiver a oportunidade de assistir, vocês vão ter uma aula de coragem. Uma aula de coragem. Os nossos jovens são jovens destemidos. Os nossos jovens são jovens que fazem a vontade do Senhor. Ontem eu fui para casa maravilhada. Eu fui para casa com meu coração muito feliz. Quando eu vi assim, Deus trabalhando na vida desses jovens, e eles aqui na frente falando, desafiando os seus medos, né? Alguns tremendo. Não tem problema. Não tem problema. Você está aprendendo, você está desafiando o seu medo. Deus fica feliz, Deus ficou feliz com a atitude de vocês.
né? Está ali o Joãozinho, falou lindamente ontem, né? Deus te abençoe. Todos os outros que falaram, uma bênção, desafiando os seus próprios medos. É isso. Aí às vezes alguém pensa, mas eu não vou lá, porque ele poderia ter pensado, agora, né? Eu ainda não tenho experiência. É isso, é isso. Deus quer que você obedeça, Ele quer te dar experiência. Obedeça, obedeça à voz do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Não se preocupe em fazer coisas mirabolantes, que todo mundo vai ver. Não se preocupe com isso. Se o Senhor quiser te usar dessa forma, Ele vai te usar. Você pode ficar tranquilo, no tempo, Ele vai te preparar para isso. E quando você abrir a boca, a coisa vai começar a acontecer. No tempo do Senhor. Mas não se preocupe com isso. Preocupe-se em obedecer. Preocupe-se em fazer a vontade do Senhor. Não deixe que o medo tome conta da sua vida. Antes da reunião começar, eu estava conversando com a Gisele e ela estava me falando de uma mulher que de tanto medo do Covid, tanto medo, ela suicidou. De medo. Quantas vezes a gente tem medo, né? Tem medo da aflição da morte eterna e tem medo das aflições da vida. E o medo nos leva a cometer os mais horrorosos erros e pecados. Mas o que é interessante, o que é importante, é que Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que habita em nós, que é o amor em pessoa, tira de nós todo o medo. Jesus Cristo veio para tirar de nós todo o medo, para nos livrar da aflição da morte eterna e das aflições da vida. E o que pode? Ele veio para nos dar vida com abundância. Vida abundante. O que é a vida abundante? Com certeza, não é uma vida com medo. O medo paralisa o ser humano. O medo impede as pessoas de se relacionarem. O medo impede a pessoa de crescer. Sabe que muitas pessoas têm a bênção de Deus sobre a vida delas para crescer como empresário, né? Está tendo a reunião dos empresários. E a pessoa, por medo, é tanto medo, ela não confia no Senhor, ela não tem fé na promessa do Senhor. Muitas vezes ela tem a promessa de Deus. Eu não estou te desafiando a fazer coisa fora do momento, tá bom? Não é isso, né? Não é agora eu sou corajoso, vou sair fazendo tudo. Não é. Mas é enfrentar, é se adequar à vontade do Senhor. Porque se adequar à vontade de Deus exige coragem. Só os corajosos. Quantos corajosos tem aqui nessa manhã? Glória a Deus. Somos corajosos. É isso que nós somos. Somos corajosos para cumprir aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Sabia que muitas pessoas, elas têm tudo que pode ser considerado para ser uma pessoa feliz. Tem um bom casamento, tem um bom trabalho, tem filhos, são prósperos. E você sabia que tem gente que o medo é tão horroroso que a pessoa, por medo de toda aquela alegria, de todo aquele sossego acabar, ela prefere se sentir triste o tempo todo? A pessoa se sente triste, ela tem tudo para ser feliz. Mas ela tem medo de perder aquilo, então ela se antecipa. Ela prefere já dizer logo de cara que não é feliz. O diabo faz isso, sabia? Você tem tudo para ser feliz. Tudo para ser feliz. Muitas vezes pode estar te faltando algo hoje, mas a nossa maior felicidade, que é ter Jesus Cristo dentro de nós, isso ninguém pode tirar. Isso já é uma razão para você viver feliz, não é verdade? E muitas vezes você fica passando a perna em você mesmo, né? Porque você se recusa a ser feliz. De medo da felicidade. Medo até de curtir
a própria felicidade. Ele já é feliz, mas tem medo de curtir a própria felicidade porque tem medo de acabar. Meu desejo a você é que você seja corajoso. Corajoso para viver o melhor de Deus. Corajoso para ter bons relacionamentos. Muitas pessoas não se relacionam porque um dia ela foi ferida, criou um medo tão grande que nunca mais ela quis se relacionar com ninguém. Um dia ela recebeu uma oportunidade, de repente ela não foi reconhecida da forma que ela gostaria, porque colocou expectativa em pessoas erradas e gostaria de ter o reconhecimento do homem e muitas vezes não tem. E por medo de se magoar de novo, ela nunca mais aceita nada. Não quer fazer mais nada para o Senhor. Muitas vezes por medo dos acontecimentos, a pessoa desiste do sonho de ter um filho, desiste do sonho de ter uma empresa, desiste dos sonhos que Deus colocou dentro de si. É o Senhor quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Se Deus tem colocado em nós algum sonho, alguma expectativa, e ela veio da parte de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É o Senhor quem colocou o sonho, é Ele quem vai realizar o sonho. Apenas creia no Senhor. Creia na fidelidade do nosso Deus. Creia no amor do nosso Deus. Creia, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando por você. Nesse tempo, na minha família, a minha mãe tem recebido tanta bênção. Tantas bênçãos, ela tem visto o cuidado de Deus na vida dela, assim, de uma maneira que ela nunca viu. Porque Deus tem cuidado de nós. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo do futuro. Você sabe que quando você chegar lá no futuro, Deus já está lá há muito tempo? Deus está lá há muito tempo. Não precisa ser ter medo, não. Deus já está lá. Ele já está cuidando para que quando você chegar lá, esteja tudo bem. Né? O medo do Covid, né? O medo, o desespero. Nós temos que tomar os cuidados, né? A gente não vai fazer nada que seja errado. E se tiver que acontecer alguma coisa, Deus vai estar junto de você. E se, porque a gente não está livre disso, viermos a voltar para casa, que é para o nosso lar celestial, a gente está no lucro. Vamos voltar para casa, né? Eu já falei que quando eu falecer, eu quero que coloque assim. A vida é uma festa, e a minha está só começando, né? Porque eu acredito nisso. Eu acredito que a vida vai estar só começando. Vai ser uma festa, vai ser bom demais. É uma festa, né? E vai estar só começando, porque ela é eterna. É eterna, é a vida eterna. E é isso que Deus quer que eu e você consigamos entender. Que Ele está cuidando de nós, e nós não precisamos ter medo. E que nós não devemos deixar de fazer a vontade do nosso Deus, nos baseando no medo, porque ele não é do Senhor. O verdadeiro amor, Deus, lança fora todo o medo. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Eu espero que você guarde dentro do seu coração. Que quando vierem os desafios durante a semana, durante a vida, que você se lembre que você não é um medroso. Você não é um medroso. Você é um destemido. Deus fez de você um homem, uma mulher corajosa. Uma mulher corajosa, destemida. Amém? Nós vamos estar cantando a canção. Sou mais Escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui
o meu nome me chamou.